Papo Mineiro hoje vai trazer um advogado, escritor, professor Antônio Andrezin, e ele vai contar para nós um pouco da sua caminhada, da sua trajetória como escritor, como advogado, e o melhor, um livro que ele vai lançar nesta semana aqui na Bienal do Livro, que fez uma edição brasileira do livro que ele escreveu, né? Do ex-avô dele, né? De uma história do ex-avô que veio para Minas Gerais no princípio da década do século XVIII. Lá por perto de 1720, 1730, quando, na época, não sei se o nosso escritor sabe, em 1720, Ouro Preto, chamada Vila Rica na época, era a maior cidade e a mais rica cidade de todas as Américas. Isso talvez justifique também essa vinda do avô, né? Um avô distante, mas que esteve aqui fazendo um trabalho muito interessante. Essa questão da história, assim, eu gosto demais, né? Demais. Então vamos ouvir o nosso escritor português, o senhor Antônio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, e obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar um pouco sobre, não sobre mim, mas sobre o livro, sobre o lançamento do livro em Belo Horizonte, que vou ter muito gosto em visitar e rever de novo a cidade que fiz uma visita muito curta há 2 anos. Nasci em Lisboa, tenho 72 anos, mas tenho também raízes muito fortes no Minho, lá no norte de Portugal, de onde era natural a minha mãe e o meu pai, e por isso as minhas raízes históricas e familiares são do Minho. Sou advogado, exerço advocacia, foi sempre a minha profissão. Tive um pequeno percurso como jornalista, freelancer, colaborando em matérias de política internacional. Escrevia alguns artigos para um dos principais, o principal semanário português, que se chama O Expresso. Sempre gostei muito da política internacional, escrevia. Depois, ao longo da minha profissão, obviamente, também tinha gosto por escrever artigos e trabalhos técnicos, jurídicos. Por isso tive sempre esta preferência pela escrita e, sobretudo, sobre temas históricos. E foi daí que nasceu o interesse por, aproveitando algum material, algumas fontes primárias de documentos a que eu tinha acesso, por razões familiares, que comecei a desbravar esse arquivo familiar e encontrei lá coisas com muito interesse que me levaram a escrever este livro. Não é o primeiro, já tinha escrito um pequeno roteiro, com base num roteiro escrito pelo meu avô, de uma visita à Exposição Universal de Paris de 1900, um relato muito interessante, porque não há muitos relatos dos visitantes nessa altura. Foi uma feira universal que chamou gente de toda a parte do mundo para Paris, a cidade da luz, que estava nessa altura a viver um momento de grande
pujança a nível internacional. Mas foi, depois desse... Quando foi inaugurou a Torre Eiffel? A Torre Eiffel foi para a exposição de 1889, quando foram celebrados os 100 anos da Revolução Francesa. E, curiosamente, nessa altura, a exposição, a Torre Eiffel, a construção da Torre Eiffel foi muito polémica. Houve houve abaixo-assinados de grandes escritores, Guy de Maupassant, por exemplo, que se opuseram à construção da Torre Eiffel, considerando que que estragava a vista da cidade de Paris. E tanto assim que era para ser um monumento efêmero que deveria ser retirado, destruído depois da exposição de 1889, e a verdade é que ficou, e hoje ninguém pensa em Paris sem a Torre Eiffel, não é? É verdade. E, portanto, às vezes, coisas que a mente humana, que o homem constrói para durar para sempre, há fatalidades que as destroem e há outras que vão subsistindo e acabam por ganhar uma fama e uma projeção que ninguém imaginaria, não é? E esse é um caso da Torre Eiffel. Depois desse pequeno livro, então, como estava a contar, comecei a desbravar esse arquivo familiar que estava e está guardado numa casa da família em Ponte da Barca, no Minho, lá no norte de Portugal. E desse arquivo familiar fazia parte um conjunto de cartas escritas, manuscritas, obviamente, no princípio, nas primeiras décadas de 700, portanto, 1700, começam em 1710 e vão até 1740. E eram cartas escritas por Cipriano José da Rocha, que foi, portanto, o meu sexto avô, já lá vão várias gerações, e que eram cartas que ele descrevia o seu percurso profissional, primeiro como juiz em Ponte de Lima, que era uma vila perto de Ponta da Barca, onde ele esteve colocado como juiz, e depois ele candidatou-se a juiz no Brasil. Fazia um pouco parte do percurso dos magistrados de passar pelas várias locais do Império. Portanto, poderia ser, começavam, por exemplo, aí, em Ponte da Barca, ou no Porto, depois poderiam ir a Goa, na Índia, depois ir colocado como juiz na Bahia ou no Rio de Janeiro, e depois regressar a Portugal dentro desse percurso como magistrado. E ele, nessas cartas, que eram escritas umas a partir da Bahia, outras a partir já em Minas Gerais, em São João del Rei, onde ele esteve sediado como ouvidor da comarca de Rio das Mortes, que era uma das 4 comarcas de Minas Gerais. A outra era Vila Rica, como já falou, Rio das Mortes, Rio das Velhas e Cerro Frio, creio que eram as 4. E essas cartas ele escreve para a mulher e uma outra também para um filho, a descrever a sua experiência nesta grande viagem que ele faz para o Brasil, onde esteve cerca de
13 a 14 anos. Portanto, é uma longa estadia, não é? É. O que ele andou foi muito longe. Exatamente, exatamente. Portanto, se imaginar que ele escrevia, escrevia para a mulher, a contar o seu contacto com a realidade de viver nos trópicos, não é? Com outro clima, com outras gentes, outra alimentação. E a primeira reação que ele descreve nas primeiras cartas é de estranhamento, não é? Ele estranha aquela nova realidade geográfica, dos costumes também, mas à medida que o tempo vai passando, vê-se que há uma mudança de atitude dele e ele começa, e no fim vê-se perfeitamente que ele está encantado com o país que durante 13 anos foi o seu país, não é? Foi a sua terra, não é? Ele veio para conhecer? Ele veio para conhecer ou ele veio para trabalhar? Ele foi para trabalhar. Ele primeiro vai para a Bahia como juiz, juiz dos órfãos, na cidade de São Salvador da Bahia, de Todos os Santos, como se chamava então. Depois é nomeado durante um pequeno período como ouvidor geral em Sergipe, onde está há cerca de um ano, e depois por carta do rei, carta régia de Dom João V, é nomeado ouvidor na comarca de Rio das Mortes, com sede em São João del Rei. E então é a partir daí que ele conhece São José del Rei, que hoje em dia é Tiradentes, Mariana, que era Ribeirão do Carmo, e Vila Rica, hoje Ouro Preto. É isso mesmo. Tinha as duas cidades faziam um casalzinho, né? Exatamente. São João ou outro São José. E Vila Rica com a Mariana, que é o Ribeirão do Carmo. Mariana em homenagem à rainha. Exatamente, a mulher a rainha mulher do Dom João V, não é? Isso, porque a Mariana foi criada em 1696. Sim, e é a primeira cidade de Minas Gerais, não é? Porque é sede do bispado, porque vem ter um bispado e, portanto, tem que ser cidade. E aí ela fica com primeira capital de 1696 até 1720, quando Vila Rica assume então como capital, 1720. E ficou até 1997, quando então passou para Belo Horizonte. 1927, não é? 97. 97. 1897. 1896, sim. 1897. Aí houve opiniões que se dividiram, não é? Uns queriam ficar em Vila Rica e outros queriam que fosse a nova cidade que hoje assim, toda mudança acontece isso, né? Há quem resista, não é? Porque a cidade... O senhor conheceu Ouro Preto? Conheci. Então, cidade é um meio buraco, né? Não tinha como expandir. E a província, Minas Gerais, rica em minerais, vive rica numa vegetação fantástica, né? É uma síntese, a cultura é a síntese do Brasil. Então ela precisava expandir. Aí procuraram os terrenos e aí resolveram fazer o terreno aqui na antiga fazenda Curral do Rei, que fornecia alimentação para todas as regiões limítrofes. Por isso, hoje, Belo Horizonte tem um título de cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Ela foi lá nos 300 anos atrás, na Curral do Rei,
a fazenda que dava comida. Exatamente, exatamente. Por isso, olha, vou agora, quarta-feira, estarei a caminho de Belo Horizonte, irei apresentar o livro, vou aqui mostrar para este, está a ver aqui, é uma bonita edição da Krause Editora. Teve uma primeira edição em Portugal da Imprensa Nacional, que é também uma edição muito bonita. Tem aqui na capa, uma das obras do pintor alemão Rugendas, famoso, e que retrata precisamente um sítio da Mantiqueira que Cipriano percorreu quando ele tinha a missão de ouvidor. Era uma espécie de a área que ele cobria de comarca de Rio das Mortes tem uma área que é igual que seria igual à de Portugal. Portanto, é imaginar que um só homem tinha jurisdição sobre um território de um país. Um país, não é? Portanto, ele tinha e o país na época um dos mais ricos, né? Exatamente, não é? Portanto, era uma missão que exigia muitas deslocações, e ele nas cartas, além destas cartas familiares e pessoais, ele deixou também escreveu um conjunto de cartas oficiais, que eram as cartas que ele enviava para as autoridades, para o governador, inclusivamente também para o rei, e essas cartas estão na Torre do Tombo, em Lisboa, que é o Arquivo Nacional dos Documentos Antigos, não é? E nessas cartas nós podemos acompanhar uma das viagens que ele faz, que é nessa altura para descobrir ou tornar conhecidas umas minas no Rio Verde, no sul de Minas, e que essas cartas ele descreve as dificuldades da marcha, mas ao mesmo tempo o carinho que ele mostra em relação a essa região que ele percorre, onde ele se manifesta que são de bons ares, os rios têm boa pesca, mostra que de facto está apaixonado por aquela terra que ele visita. E essas Ele ficou quantos anos? Ele ficou cerca de 13 anos. Ele chegou em 1728 e partiu, e chegou a Lisboa em 1742. Não há certeza se foi 42, 43, mas teve muito tempo, não é? Apaixonado mesmo. E apaixonado. Tinha saudades da família, tinha saudades de alguma alimentação típica portuguesa, que é a lampreia, que é hoje em dia uma especialidade gastronómica muito procurada em Portugal. E gostava também quando lhe enviavam a partir de Portugal do seu vinho, da aguardente, de um salsichão, dessas comidas portuguesas, mas ele ficou com muito carinho e ficou mesmo a gostar, e acho que ele, quando regressou com saudade, não é? Ele estava solteiro na hora que veio para o Brasil? Não, ele estava casado e tinha vários filhos. 2 filhos acompanharam-no na viagem, portanto foram com ele para o Brasil, jovens, um de 12 e o outro de 15 anos, salvo erro. Vão com ele para Salvador, estudam lá num seminário
que era dirigido por um famoso Alexandre de Gusmão, que acaba é um beato muito respeitado. Eles estudam aí e quando ele vai para Minas Gerais, eles regressam a Portugal. Portanto, ele fica lá mais alguns anos à espera de uma promoção na carreira que lhe permita regressar como ele queria. Não é? Muito bom. E aí, só encantou também com essa história, né? Porque não é para menos, né? É uma história linda, né? Uma história fascinante de aventura, né? De cultura. Né? E aí, o senhor veio conhecer antes de escrever o livro ou não? Não, este livro dava para escrever várias histórias, não é? Porque tem a história que é... Deixe-me só acrescentar, não é um romance histórico, é uma biografia, um ensaio biográfico, não é? Portanto, não há no livro, não há nesta narrativa, não há ficção. Portanto, é tudo baseado em fontes históricas, fontes primárias, não tem elementos ficcionados, não é? Imaginados. Portanto, todo o relato é construído com base nessas cartas, com base nas cartas, quer as pessoais, quer as oficiais, e, portanto, segue esse percurso de vida. Aqui há, como lhe estava a dizer, há o livro, propriamente dito. Depois há ainda a história de como é que o livro foi escrito, foi reunir estes documentos, interpretá-los, transcrevê-los, e depois há uma terceira história que para mim foi também muito surpreendente, foi o de saber que a personagem sobre a qual eu tinha escrito o livro não estava esquecida no panorama e na memória coletiva no sul de Minas. Já eu tinha o livro praticamente pronto e concluído, quando vim a saber que havia um grupo alargado de sul-mineiros que preservavam o estudo deste personagem, isto fruto de um trabalho anterior que tinha sido feito por um professor já segunda geração, portanto ele nasceu em Portugal, mas já tinha ele nasceu no Brasil, mas tinha família em Coimbra, o professor Serrano, e que tinha feito grandes trabalhos de investigação sobre a vida do Cipriano José da Rocha e da importância que estas cartas que ele tinha escrito, a memória, e que essas cartas estavam para o sul de Minas. Caminhos que ele fez. E que essas cartas essas cartas oficiais, ele defendia que estavam para o sul de Minas um pouco como a carta de Caminha estava para o Brasil. Era um documento fundador, não é? Uma certidão de batismo do sul de Minas. Porque tinha valor... Apesar que nós temos Minas Gerais tem um documento de nascimento, que é de 2 de dezembro de 1720. Quando foi a província das Minas. É a criação da capitania, não é? Por desdobramento da capitania de São Paulo. Antes era uma capitania de São Paulo e Minas, e 720, que foi agora celebrado há 5 anos, não é? Que celebrou os 300 anos da fundação do Estado. Anos nós comemoramos os 300 anos em 2020. 2020, exatamente. 1720, 2020. Então é muito interessante, porque essa história nos bate muito curiosamente. É um Estado muito acolhedor
e acho que o senhor já pôde provar um pouco disso, né? Uma culinária muito boa, né? E é um povo assim, muito afável. Né? Então, Sem dúvida. E há uma coisa que se calhar não sabe, mas é um povo que tem muita ligação com o povo do Minho lá em Portugal. sim. Porque quando foi da corrida ao ouro, não é? Da descoberta das minas, e houve muitos portugueses que vieram nessa altura para o Brasil e para Minas Gerais, e a origem desses portugueses era precisamente o Minho. Grande parte deles são do Minho, portanto, dessa região do norte de Portugal. E isso está presente, por exemplo, na religiosidade, não é? Que muito típica também e muito forte em Minas Gerais, e na arquitetura, a arquitetura das belíssimas igrejas de Ouro Preto. Quem visitar o Minho vai sentir-se em casa, porque as igrejas são do mesmo estilo barroco, com os dourados, os azulejos, tudo isso encontra, não é? E as procissões que... Eu já fui a Portugal 14 vezes. Sim, sim. Já conhece bem, não é? Então, de norte a sul. Já conheço bem. A primeira vez foi com 15 anos. Eu escrevi uma biografia de Dom Pedro I de Portugal e IV do Brasil. Certo. Primeiro do Brasil e IV de Portugal. Eu escrevi e ganhei do consulado português. Então, eu conheci Portugal com 15 anos. Né? Então, eu tenho isso muito especial para mim na minha vida. Eu adoro Portugal. Né? Adoro a culinária portuguesa. Né? Eu gosto muito, assim, dessa questão. Então, quando o Ademilson falou que o senhor vinha, que o senhor queria fazer uma entrevista, eu falei assim, claro que eu quero. e eu começar também, não é? Porque, olha, eu tenho aqui, atrás de mim, tenho muitos livros. E muitos deles são também sobre Dom Pedro, não é? Sobre Dom Pedro. Tem? Sobre Dom Pedro? Tenho. Tem bastante. Ver aqui. Aqui. O senhor que gosta da história é muito bom. Né? Conhece este? Aí, tá vendo? João VI. Esse é de... Ótimo. Quando eu for a Portugal, vou aí visitar. O senhor fica em Lisboa. Eu tenho um escritório em Lisboa, mas vivo em Cascais. Vivo em Cascais. É perto, são 30 quilómetros. Por isso, quando vier a Lisboa, faça uma visita. Prefere ficar hospedado em Cascais. Sim. Muito bom. Nós estamos querendo ir, porque nós estamos querendo também fazer negócios. Então, nós estamos querendo ir em outubro. Né? O senhor fica aqui até que dia? Até que dia que você vai ficar aqui? Até sábado, curto. Vai ser curto. Sábado. Mas sábado você vai embora que hora? Sábado vou às 5 da tarde. Às 17. É à noite. E depois tem que nos fazer uma visita lá no Minho, onde eu tenho lá às 5 da tarde. E no estado vizinho, eu tenho que estar no estado... Não, eu vou no Espírito Santo. Espírito Santo. Eu tenho que ir lá. O que está marcado para mim é quarta, quinta e sexta. Mas com essas viagens, às vezes sempre tem mais alguma coisa para fazer. Eu falei assim que podia ficar no sábado. Mas se eu não tiver nada, eu vou voltar. Eu vou estar no sábado aqui. Eu quero conhecer, tomar um cafezinho com o senhor. Um cafezinho mineiro. Né? E aí é bom que eu vejo o livro, né? Exatamente. Tenho aqui um livro para lhe oferecer, com certeza, não é? Ué, obrigado, que ótimo. Vou receber com muito carinho. Né?
Muito Se não, bom, eu muito recebo bom. aí, quando eu for em outubro. É, e nessa altura visita-nos lá em cima no Minho, que eu tenho lá um projeto de enoturismo. Eu também produzo vinho. É mesmo? Que É, delícia, eu adoro. É que, vinho qual vinho verde. que é? Vinho verde. Ah, eu adoro. Adoro vinho verde. Adoro vinho verde. É o vinho verde. E tem, a marca chama-se Cipriano. Cipriano. Eu já vi essa marca. Eu já tomei essa marca. É. Eu já tomei. Acho que é aí. Acho que não teve, eu não sei se veio. Mas aí eu tenho certeza que eu já tomei. Né? Porque eu já fui tudo quanto é canto. Eu falo assim, essa viagem eu vou naquele cantinho lá e vou. Né? Gosto muito de Porto, né? O Porto é muito bonito também, né? Eu vou falar com o Edmilson para mostrar o que o senhor conhece aqui. Eu O que o aí senhor conhece? O senhor conhece? O senhor foi em Inhotim? O senhor foi em Inhotim? fui, fui, só estive A 2 Ouro dias, não é? Preto? Foi muito curto. É. Fui a Ouro Preto, fui a Tiradentes, Mariana, São João del Rei, São Gonçalo de Sapucaí, Sim. Poços de Caldas, Congonhas. Muito bom. O senhor não foi em Diamantina, não, né? Não, foi. Porque Não, é não, um outro. não, É um outro. Nós temos hoje 4 projetos culturais que é da humanidade. Né? Ouro Preto, Congonhas, a Pampulha em Belo Horizonte, o senhor deve ter ido, sim, fui à Pampulha, sim. e Diamantina. E Diamantina. Temos outros. Temos a questão da biosfera, da Espinhaço, né? Nós temos o Geoparque em Uberaba também. Nós temos outros. Muitos motivos Tá? de É um interesse. estado muito interessante. Hein? Muita coisa de interesse. Muito bom. Muito bem. Eu agradeço muito a sua. Agora estou com dificuldade em ouvir. Estou com dificuldade em ouvir agora. Deixei de ouvir. Deixei Muito de ouvir. obrigado. Muito obrigado também. Tá bem? Tá Tá? bem. Muito obrigado. Tá bem. Tá, tá Até, ótimo. até à Tá ótimo. próxima. Aqui a gente Ou até conversa melhor. outubro. Até outubro. Até aqui em Belo Horizonte. Até aí, Belo Horizonte. Será Até melhor. outubro. Obrigado. Tá, obrigado, obrigado. Coisa boa, né? Coisa boa a gente conversar com um escritor português que gosta da história e a gente pode ver como Portugal e Minas Gerais está tão unido, né? Quantas histórias, né? Quantas histórias. Essa é uma história, né? De um lá que está um português, Cipriano, e que hoje tem um ex-neto que também conseguiu fazer essa recuperação da história, né, do ex-amor. Fantástico. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.